Olá, vamos começar agora então a quarta e última parte da aula sobre siderurgia. Confere aí. Como a gente viu então, o ferro gusa ele tem uma qualidade ruim, ele precisa ser purificado. Então na usina siderúrgica integrada, o material é purificado ali mesmo, né, na própria usina, mas não na região onde está o alto forno. Então ele é levado para uma outra região, e essa outra região é chamada de aciaria. Então ele vai para o setor chamado de aciaria dentro da usina siderúrgica. Como é que ele é levado do alto forno para a aciaria? Ele precisa ser tratado no estado líquido. Então eu poderia sair aqui, solidificar ele, levar para a aciaria. Lá na aciaria eu teria que derreter ele de novo. Então seria um grande desperdício de energia, né, só para fazer o transporte. Em solidificar, toda uma tecnologia envolvida para solidificar e toda uma tecnologia envolvida para fundir ele novamente. Então por que não levar ele no estado líquido? Só que normalmente isso é longe um do outro, né? Não dá para fazer uma canaleta, né, onde ele vai correndo no estado líquido até lá. Então ele é levado através de um equipamento que mantém o ferro gusa no estado líquido até a aciaria. Esse equipamento é chamado de carro torpedo. Tá? Então o carro torpedo ele é chamado assim porque ele tem um formato parecido com o de um torpedo. Tá? Não tem nada a ver com velocidade, a velocidade dele é bem lenta, na ordem de menos de 10 km por hora ele anda, tá? 6 km por hora, acho que é a velocidade típica dele. Ele é colocado em trilhos, né? Uma locomotiva puxa ele, leva ele lá para a aciaria. Ele tem uma carcaça, né, de aço, ele é feito de uma carcaça de aço, internamente ele é revestido com tijolo refratário. Então, lá no alto forno é aberto o furo da gusa, o gusa corre pela canaleta e ele é vazado então dentro do carro torpedo. E esse carro torpedo, então, ele é levado para a aciaria. Antes de chegar na aciaria, ou até antes de sair do setor lá do alto forno, é feita a primeira purificação do ferro gusa. Normalmente é feito ainda dentro do carro torpedo. É feita uma dessulfuração do gusa líquido. Isso é feito adicionando-se normalmente óxido de cálcio, cal. Tá? E ele faz, então, juntamente com a presença de carbono, né? Então a gente sabe que o ferro gusa é rico em carbono ainda, né? Tem grande quantidade de carbono, em torno de 3,5% a 4,5% de carbono, isso é bastante, tá? Para esse tipo de metal. Com a presença de cal, o cal favorece ali a formação, né, a remoção do enxofre que está em solução no metal. O cálcio acaba se ligando com o enxofre, formando o sulfeto de cálcio, e o carbono acaba se ligando com o oxigênio da cal, formando o CO, esse gás acaba sendo eliminado então pela abertura aqui da parte superior do carro torpedo. Tá? Então, a primeira etapa de purificação do aço é feita já dentro do carro torpedo, que é a dessulfuração. Ao chegar na aciaria, então ele é descarregado, é feita a descarga aqui do ferro gusa para o pote de transferência. A aciaria é o local onde a gente vai transformar o ferro gusa em aço, por isso que é chamado de aciaria. O equipamento principal da aciaria é chamado de conversor ou convertedor, né? Conversor a oxigênio. Então é um conversor que usa oxigênio para fazer então a purificação desse material líquido. Poxa, mas eu tinha lá o ferro ligado ao oxigênio. Daí eu usei carbono para tirar o oxigênio. Agora eu vou ter ferro metálico e com um monte de carbono. Como é que eu faço para tirar esse carbono? Eu coloco o oxigênio. Né? Então é uma briga de cão e gato aí, né? Então a gente sabe que a gente viu lá que o ferro gusa ele tem uma quantidade de carbono muito mais alta do que eu preciso para a fabricação de aço e quantidade de outras impurezas que também precisam ser eliminadas, né? Então o enxofre a gente já fez lá na dessulfuração, mas eu preciso eliminar mais um pouco de enxofre aqui, eu preciso eliminar um pouco de manganês, um pouco de silício, um pouco de fósforo. Então eu preciso reduzir consideravelmente a quantidade dessas impurezas. E isso é feito nesse equipamento aqui, um conversor. Ele não é chamado de forno, né? Em inglês ele é até chamado de forno, né? É o Basic Oxygen Furnace, tá? A sigla BOF. Então, mas em português é chamado de conversor. Existem vários tipos de conversor, né? O conversor Thomas, Bessemer, mas o mais conhecido, o mais usado é o conversor LD. LD é chamado assim por causa das duas cidades onde ele foi primeiramente utilizado, que era Linz e Donawitz. Tá? O conversor LD ele funciona da seguinte maneira. É uma carcaça, um material que tem uma carcaça de aço,
tá? É todo internamente revestido com tijolos refratários para permitir a manutenção da temperatura. E basicamente eu vou injetar oxigênio, e esse oxigênio aqui é diferente lá do alto forno, que lá era ar quente, aqui é oxigênio a baixa temperatura, a temperatura ambiente. Esse oxigênio então vai entrar em contato com o metal líquido, o metal está em alta temperatura, esse oxigênio então no metal líquido, o que vai acontecer? O carbono vai correr atrás desse oxigênio e vai querer se ligar com esse oxigênio, principalmente um oxigênio puro. Esse oxigênio ele vai queimar o carbono, e ao queimar o carbono ele vai gerar calor. Então ele é equipamento autógeno, eu não preciso de aquecimento externo. O próprio processo gera o aquecimento, o próprio processo de injetar o oxigênio ali, mesmo em baixa temperatura, ele vai produzir um aumento de temperatura e vai produzir a reação. Então, o carbono ao entrar em contato com o oxigênio, ele forma CO2, tá? E o CO2 ele acaba entrando no estado, ele está no estado gasoso, e ele acaba indo embora. Então ele acaba queimando o carbono presente no metal líquido. Então ele vai diminuindo a quantidade de carbono. Mesma coisa, algo similar ocorre com as outras impurezas, né? Ele acaba ocorrendo, então, fazendo a oxidação do silício, do manganês, do fósforo, do enxofre. E todos eles vão embora, ou na forma de gás, ou na formação de uma escória que vai ser, que é insolúvel ao material líquido e vai ser então separada por diferença de densidade, de forma similar ao que acontecia lá no alto forno. Então no conversor ALD, então o que diferencia os conversores, né, o Thomas, Bessemer, é basicamente como que é injetado, o tipo de gás que é injetado aqui e como que ele é injetado. No caso aqui ele é injetado com uma lança, tá? Então tem uma lança que injeta o oxigênio puro. Normalmente esse oxigênio é injetado com alta velocidade, né, chega a ser supersônico a velocidade de injeção desse oxigênio, tá? Uma pureza em torno de 99%. Ele acaba sendo injetado, né, por um determinado tempo, é controlado a temperatura, é controlado o tempo. Então tem vários parâmetros que devem ser controlados aqui nesse processo. O sopro de oxigênio feito no conversor, né, ele atinge o metal líquido, e ao atingir o metal líquido, o carbono se liga com o oxigênio formando CO. Essa reação vai produzir grande quantidade de calor e vai produzir a remoção, né, a queima do carbono, e o carbono vai embora na forma gasosa. Tá? Outras reações que ocorrem ali, né? Então, a oxidação do silício forma SiO2, a oxidação do fósforo forma um P2O5, a oxidação do manganês, ocorre também a oxidação do ferro, tá? E acaba ocorrendo também na presença ali de fundente, né? Então aqui é colocado também o fundente, não pode esquecer, né? Não é só o sopro de oxigênio, é colocado o fundente também. Acaba ocorrendo então a remoção do enxofre. Então, se a gente observar aqui, ó, no primeiro momento do sopro, né, então nós temos aqui percentuais de carbono, manganês e silício, e percentual de fósforo e de enxofre ao longo do tempo, né? Então, se a gente observar, o que ocorre primeiro aqui é a queima do silício. O que ocorre primeiro aqui é a queima do silício e do fósforo. Então, o silício e o fósforo, eles queimam rapidamente. Já o carbono, ele vai queimar mais na parte, né, intermediária para o fim. Então, primeiro queima o fósforo e o silício, um pouco do manganês e do enxofre, e depois que esses materiais estiverem já estabilizados ou quase queimados, começa a ocorrer então a queima do carbono. Tá? Inclusive a quantidade de carbono aqui é controlada basicamente pelo tempo de sopro. Tá? Então você pode queimar quase todo o carbono e depois incorporar o carbono depois, né? Ou você pode já controlar aqui para ficar com uma certa quantidade de carbono residual, que é a quantidade de carbono que te interessa lá na fabricação do aço. Como é que é a sequência de operação dentro de um conversor ALD? Bom, então vamos lá. A gente já viu que ele transforma o ferro-gusa em aço. E ele é um equipamento autógeno, ou seja, não precisa de aquecimento externo. Pelo fato de eu não precisar de aquecimento externo, quando eu faço o sopro de oxigênio em cima do metal líquido, ocorre a queima do carbono e o aumento da temperatura. E essa temperatura acaba aumentando demais, né? E isso pode prejudicar aqui o conversor. Então, por conta disso, é colocado uma carga sólida. Antes de colocar o metal líquido, é colocado uma carga sólida, normalmente sucata de aço, pode ser colocado até ferro-gusa, até minério de ferro pode ser colocado aqui, mas é colocado normalmente sucata de aço, então é feita a carga com sucata de aço, tá? Então é uma forma já de reciclar aço, né? Então é colocado aqui, porque eu estou reciclando aço
sem usar basicamente energia externa, né, ou com pouca energia externa, o próprio sistema vai produzir o aquecimento, e ele vai ser bom porque ele vai segurar a temperatura, ele não vai deixar a temperatura aumentar demais, então ele é uma forma de controlar a temperatura. Claro que tudo isso é controlado, né? Se conhece já o equipamento, já se ajustou os parâmetros, sabe quantos quilos precisa colocar de sucata para um determinado tempo de sopro e tudo mais, tá? Então já se sabe a quantidade de sucata que tem que botar aqui para manter a temperatura desejada. Então é colocada a sucata de aço, tá? Depois é colocado então o metal líquido, né? Esse equipamento, né? Uma coisa que eu não comentei, o conversor ele é basculável, né? Então ele consegue girar, então ele gira a boca, né? Para fazer o carregamento da sucata de aço, o carregamento do ferro goza. Então o ferro goza entra ali e já não derrete automaticamente ali a sucata de aço. A sucata de aço se mantém ali ainda meio sólida. Depois, junto com o carregamento da carga líquida, é colocado o fundente, tá? O fundente também pode ser calcário, dolomita, tá? É colocado o fundente para a purificação, ajudar na purificação do material, formação da escória. E depois, então, é feito o sopro de oxigênio. O sopro de oxigênio é feito até ocorrer, então, a dissolução do material. Okay? Então, depois que ocorreu, é feito o sopro de oxigênio, tá? Então ele é basculado, ele é feito descarregamento, né, num pote de transferência, numa panela de transferência de metal líquido. Tá? Então esse metal líquido que sai daqui, ele já é aço, porque a quantidade de carbono e de impureza já foi reduzida para valores adequados. Ele é um aço, mas com uma composição química que ainda não está bem controlada, né, não está ideal. Então ele é um aço que precisa de uma certa correção, mas ele já é aço. Tá? Então ele já está purificado. Depois de vazar então o aço líquido no pote de transferência, já se pode fazer a adição de alguns corretivos aqui de elementos químicos, tá? Ou não. Depois de vazado o aço, então é vazado a escória também passa lá para ser reaproveitada. Então o resumo do que acontece no conversor LD. O que entra? Entra guza líquido, sucata de aço, para fazer a reciclagem de aço e reaproveitamento do material e controle de temperatura do conversor, fundente para auxiliar na formação da escória e a purificação do metal, e oxigênio puro, tá? Oxigênio é injetado. Então aqui não é quem é quente, aqui não é o oxigênio, é o guza líquido, que leva a energia térmica aqui do processo. O oxigênio em contato com o guza líquido aumenta a temperatura e faz todo o processo. O que sai? Sai só agora material líquido, né? Sai a escória líquida, sai o aço líquido e os gases da reação, né? Que sai aqui, ó, CO, CO2, que são limpos e são reaproveitados e tudo mais. Tá? Então tudo aqui é reaproveitado. Escória é reaproveitada e o aço líquido agora então é levado a uma próxima etapa de refino, chamado de refino secundário, e de correção de composição química. Uma vez terminada a elaboração do aço lá no conversor, o aço pode já estar pronto para o uso, mas é comum você precisar de um refino. Esse refino normalmente é feito num forno chamado de forno-panela. Por que esse refino é feito num forno e não lá no conversor? Porque o controle de temperatura e o controle de composição, eles são dependentes de um processo químico dentro do conversor. Você faz o sopro de oxigênio, o oxigênio então queima o carbono, queima o silício, queima o manganês, e isso gera calor. E ele acaba mudando a composição química, né, do líquido com base nessa queima. Conforme ocorre então a diminuição de carbono, silício e tudo mais, a temperatura começa a baixar, começa a diminuir. Então você tem uma dificuldade de controlar as coisas dentro do conversor. Então para fazer um controle mais refinado, isso é feito após, né, num equipamento que você controla a composição química e a temperatura de forma independente, que é chamado o forno-panela. O aço então é vazado num pote de transferência e levado para a panela. A panela ela é um equipamento em que ele é fechado, tá? Então ele tem uma tampa e dentro desse equipamento é colocado os eletrodos, normalmente eletrodos de grafite. Então nesse equipamento você faz então a abertura de um arco elétrico para ajustar a temperatura adequada para que as reações ocorram de forma adequada.
Na base da panela normalmente é inserido um gás inerte. Esse gás inerte tem a função de homogeneizar tanto a temperatura quanto a composição química do material. Então, um dos objetivos aqui do refino secundário é você homogeneizar o material líquido, homogeneizar em termos de temperatura e de composição química. E aqui são feitas as adições, né? Então as adições tanto de material de refino, né, de limpeza, como desoxidante, desfosforizante, onde você vai fazer mais uma limpeza, né, adicional, e adicionado ferro-ligas, elementos de liga, para fazer o controle da composição química, né, o refino da composição química desejada. Uma vez corrigida a composição química do aço, nós precisamos solidificá-lo para poder usar. Tá? Esse processo é chamado de lingotamento. Então nós temos um lingotamento convencional. O lingotamento convencional, o material líquido é vazado num molde chamado de lingoteira, e depois de solidificado, esse material, essa peça solidificada é chamada de lingote. Então nós temos um exemplo aqui de um lingote. Ele tem formas diversas. Essa aqui é uma forma típica de lingote. Tá? Ele tem essa forma de barril, né, corrugado. Essa superfície corrugada, ela minimiza a formação de trincas geradas pela contração diferenciada do material. E ela pode ser feita diretamente vazada por cima, tá? Ou ela pode ser vazada por baixo. Tá? A vantagem de vazar por baixo é que eu posso preencher vários moldes ao mesmo tempo. E a desvantagem é que ela, claro, acaba necessitando de canais adicionais que eles custam mais caro e desgastam com o tempo. Atualmente, poucos produtos têm sido produzidos por lingotamento convencional. Mais de 90% do aço produzido mundialmente, na atualidade, tem sido obtido pelo lingotamento contínuo. O lingotamento contínuo ele funciona de uma maneira diferente. Você não precisa de um molde fixo para produzir um material sólido. O material produzido aqui ele vai sendo solidificado e conformado ao mesmo tempo através de rolos para produzir já uma peça numa forma intermediária para a comercialização. No caso do lingotamento convencional, ele é produzido aquele lingote, né, com um formato pouco aproveitado assim diretamente, e depois você precisa fazer uma transformação desse lingote numa peça melhor aproveitável. Tá? Então, uma das vantagens do lingotamento contínuo é você quebrar, né, você diminuir essa etapa de transformação, onde você iria precisar fazer um reaquecimento, né, para o material. Então você evita esse reaquecimento. Aqui, o próprio calor da solidificação já é aproveitado para auxiliar na conformação do material. Então aqui tem um esquema, né, de uma forma mais ou menos entender como é que é o início da operação, né, já que ele produz continuamente, né, ele não para, de algum modo ele tem que começar. Você tem aqui um molde e uma barra falsa, né? Então a barra falsa é introduzida dentro do molde, então é vazado o material líquido sobre essa barra falsa, tá? E a partir do momento que forma-se uma casca, né, na superfície, né, o molde normalmente é refrigerado a água e tal, né, um molde de cobre com alta condutividade térmica, refrigerado a água. Então o material ele vaza aqui dentro, né, solidifica, então não preciso esperar ele solidificar totalmente, basta ele solidificar a superfície, uma casca que consiga resistir às tensões geradas aqui no processo. A partir do momento que gerou essa casca, então essa barra falsa ela começa a descer e vai extraindo o material que tem a sua superfície já solidificada. Então ele é casado aqui a taxa de vazamento pela velocidade de saída do material, que é proporcional à taxa de solidificação do material. Então você tem aqui uma barra saindo, né, solidificada, lentamente, né, sendo depois resfriada por água, né, jatos de água, ela vai lentamente sendo então transformada e conformada para o formato desejado. Lá no final você tem ali maçaricos que cortam a barra, né, para os tamanhos que você deseja. Okay? Então o processo tem alta produtividade, né, e uma boa qualidade do produto. E por isso ele é o processo mais utilizado aqui para a solidificação do material. O lingotamento convencional ele é viável para peças muito grandes, né, ou peças especiais, em que você deseja fazer forjamento, a conformação de uma maneira diferente, ou para a quantidade de aço relativamente pequena, em que não vale a pena o investimento numa planta de lingotamento contínuo. Temos aqui então a imagem de barras saindo aqui da lingoteira, né, do lingotamento contínuo, tá? Então elas já vêm, né, no formato já bem mais interessante para a transformação em produtos semi-acabados. A aciaria é a área responsável pela transformação do ferro-gusa em aço, além do refino, adição de ligas e conformação. O
ferro gusa proveniente dos altos fornos, após passar pelo processo de dessulfuração, é levado à aciaria pelo carro torpedo. Chegando na aciaria, o ferro gusa é transferido para a panela de gusa e é levado então para o conversor. O conversor LD é o equipamento responsável pela transformação do gusa em aço. Primeiramente, o conversor é basculado e é feito o carregamento de sucata de aço com o auxílio das canaletas que alimentam o conversor. Em seguida, é feito o carregamento do gusa líquido. Após o carregamento da carga metálica, é feito então o sopro de oxigênio. Na fase inicial do sopro ocorre a oxidação do silício e a oxidação parcial do carbono, manganês, enxofre e fósforo. Na fase final é feito o sopro por baixo, onde ocorre a vazão de argônio e hidrogênio, com o objetivo de aumentar a interação entre o carbono e o oxigênio, permitindo a redução dos níveis de carbono. Momento antes do término do sopro, a sublança desce no conversor e recolhe uma amostragem de aço, determinando a necessidade de ajustes. Ao final do sopro é realizado o vazamento do aço líquido na panela. Em seguida, a escória formada durante o processo é vazada no pote de escória. E é então levada aos pátios de resfriamento. O aço segue para a etapa de refino secundário responsável pelas características finais dos diversos aços pretendidos. O forno-panela é fechado com uma tampa. Ele possui ainda um sistema de exaustão de gases, uma tremonha para o carregamento de elementos de liga e eletrodos de grafite para o aquecimento do metal líquido. A panela é revestida internamente com tijolos refratários e, no fundo, há um sistema de injeção de gases para homogeneizar a temperatura e a composição química. No forno-panela é realizada a desoxidação, degasificação, dessulfurização, ajuste do teor de carbono e adição de elementos de liga. Uma descarga elétrica em regime de arco é realizada através dos eletrodos de grafite para manter a temperatura do metal líquido. Agora o aço necessita ser solidificado. Na maioria das vezes, a solidificação é realizada através do lingotamento contínuo. O processo tem início levando o aço líquido aos distribuidores. O fluxo de aço do distribuidor para o molde dá início à formação das placas através da refrigeração controlada das paredes do molde, permitindo o controle eficiente da espessura de solidificação. As barras, placas ou tarugos são levados ao setor de conformação mecânica, onde elas são reaquecidas e conformadas para o formato desejado. Bom, então aqui a gente encerrou a parte de usina integrada. De uma maneira sintetizada, a usina semi-integrada é bastante simples. Ela, na verdade, utiliza como matéria base sucata de aço ou eventualmente ferro gusa, mas a maior parte da utilização ela parte já de um aço, então ela é uma usina em que recicla material. A gente viu que lá no conversor a gente pode reciclar aço também, e é reciclado, a gente deve reciclar o aço lá. A sucata de aço é a principal matéria-prima para a produção de aço, né, na usina semi-integrada. Então você pode usar aqui aço ou eventualmente uma certa quantidade de ferro gusa também, tá? E ele é levado então para fornos. Existem vários tipos de fornos utilizados na metalurgia, né? Forno a arco voltaico, forno a indução, tá? Mas para a produção de aço, o forno a arco voltaico é o mais utilizado, devido ao tipo da fonte de calor gerada, que é por um arco voltaico, que produz grande quantidade de calor.
Aqui, depois do forno a arco, ele vai para um forno panela também para fazer o refino secundário e as correções devidas, né, que é a homogeneização, purificação e correção da composição química do material. Depois de corrigido o material, de feito o refino secundário, ele vai para um lingotamento, que pode ser tanto um lingotamento convencional quanto um lingotamento contínuo. Então, o forno arco voltaico, né, ele produz é um equipamento que produz grande quantidade de calor, né, gerada pelos eletrodos, né? Então, nós temos aqui eletrodos de grafite. Pode ser utilizado corrente alternada ou corrente contínua. No Brasil, normalmente é utilizada a corrente alternada. Nos Estados Unidos, utilizado corrente contínua. No caso de corrente alternada, se coloca 3 eletrodos, um em cada fase. É aberto um arco. Esse arco voltaico, gerado entre os eletrodos e entre o material sólido, né, depositado ali dentro, ele gera calor. Antes de fazer a abertura do arco, né, o material sólido é adicionado. Então, normalmente se mantém um pouco de material líquido dentro do forno, né, esse material, o material sólido é adicionado. Isso ajuda então a diminuir a umidade, a homogeneizar aqui o banho, né? Então esse material líquido ele favorece aqui a homogeneização do processo. A tampa é fechada, né? Os eletrodos eles descem até a altura determinada, é aberto o arco, então se produz a fusão do material. O refino antigamente normalmente era já feito aqui. A questão é que com o aumento da potência dos fornos, né, quando você aumenta a potência, o custo, a produtividade aumenta e o custo também aumenta. Tá? A questão é que o refino ele precisa de muito menos potência para se fazer o aquecimento para o refino. Então é um desperdício diminuir a potência do forno para uma etapa de refino, sendo que o equipamento ele pode produzir, né, pode produzir mais ácido, pode trabalhar mais tempo em potência mais alta. Então o que se faz é tirar o aço daqui e ir para um forno panela, trabalhar em potência menor no forno panela e aproveitar o forno arco voltaico mais para fundir o material. Então grande parte, né, do trabalho do forno arco voltaico é na fusão, né? Apesar dele poder fazer o refino, ele trabalha mais tempo na fusão, porque vale mais a pena, para um melhor aproveitamento da potência instalada nesse forno. Okay? Então uma vez produzido o aço, né, é adicionado aqui também material sólido para fazer a dessulfuração, desfosforização, desoxidação, descarbonização. Então é um equipamento também que vai acabar gerando, né, uma certa quantidade de escória, onde você tem então aqui a extração do aço líquido e da escória. Tá? Então resumindo, então é bem simples, né, aqui a questão da utilização do forno arco voltaico na produção de aço numa usina semi-integrada. Então você faz a adição de sucata de aço, eventualmente ferro-gusa, a adição do material purificante, né, o formador de escória, né, os fundentes e tudo mais. Se aplica então calor através da geração de uma descarga elétrica em regime de arco, tá? E depois disso daqui se tira o quê? Se tira gases, né, da reação, que saem em quantidade menor do que lá no conversor, né? Escória líquida e o aço líquido. Depois disso, né, como já foi comentado ali, ele vai para o refino secundário, o refino em panela, da mesma forma como era feito lá na usina integrada, e para o lingotamento, que pode ser o lingotamento contínuo ou o lingotamento convencional. Uma vez terminado o lingotamento contínuo convencional, você pode então produzir barras, chapas e as mais diversas formas pelo reaquecimento dessas placas, tá? dessas barras, dessas placas, e a posterior conformação delas numa indústria de conformação mecânica, né? Basicamente laminação ou forjamento. Na usina siderúrgica semi-integrada, a matéria-prima principal para a fabricação de aço é a sucata. Um eletroímã carrega a cesta com a sucata de aço a ser fundida. O cesto é então levado para o forno elétrico. A sucata de aço é descarregada dentro do forno e adições são introduzidas para a purificação do metal. O forno é então fechado e os eletrodos de grafite descem e produzem um arco voltaico que derretem o metal. Após a fusão e parcial correção da composição química, o aço fundido é vazado na panela e segue para a etapa de refino secundário, realizado de forma similar àquela observada também na usina integrada. Na panela é feita a correção da temperatura do metal líquido, adições de elementos de liga,
e correção da composição química. Em seguida, o aço deve ser solidificado. Esta etapa é realizada com o lingotamento contínuo. O aço líquido é depositado nos distribuidores e então lingotado para o formato desejado. A etapa final do lingotamento contínuo é o seccionamento das placas com os comprimentos desejados. As placas são então resfriadas e levadas ao setor de conformação mecânica. As placas são reaquecidas e em seguida conformadas para o formato requerido. Acabamos agora então a quarta e última parte da aula sobre siderurgia. Muito obrigado, até a próxima.